Ação. O que pode rolar em Coringa Parte 2? Qual é a proposta narrativa de Coringa Parte 2? Obviamente a gente não sabe qual é o roteiro de Coringa Parte 2, Coringa interpretado por Joaquin Phoenix, mas baseado no universo psicológico do personagem Arthur Fleck, a gente pode criar algumas hipóteses. Eu vou trabalhar hoje em cima de uma hipótese baseada na análise psicológica que eu fiz em 2 vídeos anteriores, ou seja, pode acontecer ou pode não acontecer. Mas se não acontecer, pode ser que bata na trave ali dessa possibilidade iminente de trabalhar o universo psicológico do personagem Arthur Fleck baseado na projeção do filme 1. O que seria essa projeção do filme 1? Bom, a primeira coisa que eu acredito é, no filme 1, a maioria daqueles acontecimentos não foram reais, foram projeção do personagem para o mundo. Ou seja, eu acredito que alguns fatos relevantes aconteceram, eu vou falar aqui no vídeo, mas a maioria daqueles fatos, aquele espetáculo de morte, aquela relação com o programa, a multidão na rua, ele sendo endeusado pelas pessoas, eu acho que tudo aquilo foi projeção. Adilano, mas o que é projeção? Na psicologia analítica chamamos de projeção a forma como olhamos o mundo, como tentamos imaginar o mundo a partir da nossa perspectiva particular, da nossa perspectiva minúscula. Então, quando a gente acha que tem uma sanidade, acha que está consciente da sociedade, a gente faz projeções para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para nossos relacionamentos, para nossos familiares, enfim, a gente cria projeções do ideal, do ideal para a gente, do ideal que nos agrada, do mundo perfeito que nos agrada. É por isso que muitas vezes a gente se decepciona, porque a gente projeta coisas em outras pessoas e a gente tenta acreditar que aquela projeção é real, que ela precisa ser seguida, precisa ser credibilizada, e muitas vezes as pessoas têm outros pontos de vista, outras projeções e não condiz com o que a gente acredita. Então, projeção de modo assim muito resumido é esse ponto de vista muito particular, muito específico que a gente coloca no mundo, que a gente impõe para o mundo, que a gente quer que o mundo seja daquela maneira. E quando uma pessoa tem problemas psicológicos, ela normalmente cria projeções infundadas, inviáveis para o mundo, projeções que nem mesmo uma pessoa com ego muito inflado consegue criar. Se tiver barulho de fundo é porque hoje eu estou gravando no dia de domingo e todo mundo está de boa em casa fazendo o seu churrasco, então releva aí. 2000 anos depois. E eu acredito que esse é o caso de Arthur Fleck. Arthur Fleck, para quem assistiu o filme, tem problemas psicológicos graves, tem dificuldades de lidar com a realidade por conta de sua saúde mental fragilizada, sofre descaso do governo para com seu estado mental, para com a sua saúde, tem uma família fragilizada. E tudo isso inflama e infla ainda mais as neuroses que podem cercar esse personagem. Então, acreditando numa narrativa realista para o filme 2, eu acredito que a equipe criativa vai trabalhar em cima da projeção não efetiva no filme 1. Lembra que no filme 1 ele teve uma relação amorosa, digamos assim, com uma personagem chamada Sophie? E no final a gente percebeu que essa relação na verdade não existia, que era uma imaginação da cabeça dele? Pois é. Isso eu acho que já é um pouco da provocação, dessa projeção não realista que esse personagem faz da sociedade e que nos enganou até certo ponto. Tem também uma projeção um pouco mais fácil de perceber, né, que é uma imaginação, que é quando ele se imagina no programa do Murray. Ele se imagina no programa, na plateia, e o Murray traz ele pro palco, fala com ele, diz que gostaria de ter ele como filho, etc e tal. Só que isso é mais explícito, a gente percebe que é uma imaginação criada por ele de um mundo ideal, né? Dele ser afagado, ser acolhido pela sociedade, e que na verdade não é assim, a realidade é bem diferente, inclusive a realidade dele é bem mais dolorosa, bem mais fragmentada. E aí tem o caso das mortes no metrô, né, onde ele, no filme, exibe que ele mata 3 investidores ali no metrô. E eu acho que é nesse gancho, nas mortes do metrô, que o filme 1 cria um véu de realidade e ficção para nós espectadores. Eu acho que é nesse momento que fica a dúvida, o que é real e o que é imaginação a partir dali. Tem uma cena muito simbólica, muito interessante, que eu faço inclusive relato dela
na parte 2 aqui do vídeo no canal, que é essa relação da projeção da sombra, né? Quando alguém se percebe poderoso, essa sombra ela alimenta todas as outras sombras, todas as outras dores, todos os outros traumas que estão ali ao redor daquela psique. Então eu acredito que o ponto de inflamação, o ponto de interrogação do filme 1 é a morte dos 3 investidores. Eu particularmente acredito que sim, aquele ato aconteceu, naquele momento de loucura, de frenesia ali, de estopim, ele realmente sacou a arma e matou os 3 investidores, e depois dali, muitas das ações que foram interpretadas por essa nova persona do Coringa Vingador, do Coringa que vira uma referência para a sociedade de Gotham, não é real. Inclusive, já vou dizendo logo, a participação dele no programa do Murray, que é uma coisa que ele sempre quis, que ele sempre teve essa projeção de ser reverenciado pelo aquele ser que é o Murray, e quando ele vê que o Murray está rindo dele, rindo da piada dele, sem graça realmente, ele fica ainda mais emputecido. Eu acho que essa projeção de matar o Murray, de fazer aquele show, tudo isso foi imaginação da cabeça desse personagem já com o psicológico fragilizado. E aí o que pode acontecer no filme 2 de grande relevância para que a gente também não fique muito chateado, né, com esse espetáculo imaginário, mas que a gente possa ter um gancho, uma vontade de acompanhar o filme 2 para além da performance impecável do Joaquin Phoenix. Então eu acredito que a narrativa do filme 2 é a seguinte: depois que ele mata os 3 investidores, ele acessa uma força que até então ele não conhecia, que é a força da sombra, né? A força oposta, a força da dualidade, que eu também falei aqui no canal. Depois vocês dão uma olhadinha nesse vídeo sobre dualidade, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando sobre projeção, sobre sombra, sobre dualidade. Enfim, eu acho que ele acessa essa energia do lado escuro da sua psique, e essa energia é poderosa, essa energia lhe dá poder. Quando ele mata os 3 investidores, ele acessa esse porão cheio de bombas e cartuchos e metralhadoras. Só que antes mesmo dele usar todo esse arsenal psicológico que ele descobre dentro de si, ele é pego pelos investigadores e, consequentemente, os investigadores percebem que ele tem problemas mentais, que ele não está bem psicologicamente, e coloca ele lá no hospício, onde a gente acessa a última cena do filme parte 1, onde ele está dentro do hospital, do hospício Arca, e ele está falando com a psicóloga e começa a rir e diz para ela que ela não entenderia a piada, o motivo pelo qual ele está rindo. E eu acho que o gancho para o motivo daquele riso, daquela piada não compreendida por ela, é toda aquela projeção que ele imaginou ter acontecido, todo aquele universo paralelo que ele imaginou poder projetar no mundo a partir da descoberta de sua sombra, da força de sua sombra. Todo aquele caos seria gerado por conta da força de um ser que até então era inútil, era invisível. Então isso é realmente uma grande piada, né? Uma piada muito engraçada, a gente se perceber protagonista de algo, de uma sociedade, de um caos que até então a gente não era nem capaz de se perceber levantando uma pedra, matando uma formiga, interferindo em qualquer ponto específico, político, social, cultural que seja, que é o caso de Arthur Fleck naquela sociedade de Gotham, assim como é o caso de muitos de nós, né? A gente se percebe tão pequeno muitas vezes dentro da sociedade que quando a gente imagina uma insanidade, quando a gente passa por um lapso de insanidade, a gente se projeta no oposto, se projeta explodindo algo, se projeta interferindo em algo que mude alguma coisa positivo ou negativamente, mas enfim, a gente se projeta sendo grande, sendo poderoso. Então eu acho que o embrião da narrativa do filme 2 é o seguinte: ele matou os 3 investidores, foi pego pelos investigadores, foi internado no hospital Arca, no hospício Arca, criou toda aquela projeção psicológica que a gente assistiu, onde ele se torna uma espécie de símbolo do Vingador ferido de Gotham. Acredito também que
após a morte dos investidores, começaram a ter esses protestos nas cidades de Gotham, as pessoas quererem mais direito, quererem mais respeito, quererem mais igualdade social, mas não necessariamente por conta do nascimento desse símbolo heróico que é o Coringa, né? Mas por outros vários motivos. Só que o Arthur projeta que as pessoas estão na rua por conta dele, porque ele tem necessidade dessa atenção das pessoas que sempre olharam para ele de forma negativa ou ao mesmo nem viam ele, nem enxergavam ele como parte daquela sociedade. Então eu acredito que só na parte 2 efetivamente vai nascer o Vingador Coringa, mas não um Vingador vinculado aos movimentos sociais, vinculado às pessoas que acreditam que ele é um símbolo, nada disso. Eu acho que ele vai ser um Vingador muito particular, muito específico, muito singular dentro da sociedade de Gotham. Eu acredito que na parte 2 vai demonstrar esse distanciamento dele dos movimentos sociais, dos direitos políticos e vai criar efetivamente a persona do Coringa, né? Esse Coringa como Vingador, mas Vingador sozinho, Vingador singular, né? E aí a gente vai pegar uma transformação da cidade de Gotham, né, pelos movimentos sociais que estão acontecendo, pelas relações políticas inflamadas que está acontecendo, e no meio disso nasce a bomba Coringa, que não está nem de um lado e nem de outro. Ele está por ele está pela sua loucura, pela sua insanidade. Eu acho que aí nasce uma boa narrativa, por aí nasce um bom roteiro. Porque é uma pessoa que nunca foi apoiado nem por um lado nem pelo outro. Nunca foi visto como alguém importante pela sociedade, nunca foi acolhido como devia pelo Estado, pelo sistema, pelos governantes. Então ele não vai estar nem de um lado nem de outro, ele vai estar por ele. Ele vai ser uma pedra que vai incomodar ambos os sapatos. O sapato da sociedade que se diz justa, nobre e boa, e o sapato dos políticos corruptos que também querem representar uma imagem de bons, justos e nobres e referência, né, enquanto poder, enquanto sociedade. Então eu acredito que na parte 2 ele vai ser a faísca de iniciação efetiva do caos dentro de Gotham, mas não um caos que apoia A ou B, que está preocupado com os direitos coletivos, que está preocupado com a economia. Um caos que nasce pela necessidade de confronto com o caos, de confronto com a sombra, de perceber que a sombra existe e ela é poderosa. Então ele vai ser a faísca de inflamação dentro de Gotham. E é a partir daí que se inicia efetivamente o Vingador Coringa, o Vingador singular, e não o Vingador de movimentos políticos sociais, mas um Vingador para além do bem e do mal. Esse é meu ponto de vista do que pode ser a narrativa do Coringa 2, baseado no universo psicológico do filme 1 e nas fragmentações que o personagem Arthur Fleck nos apresenta durante todo o arco dramático, né? Então eu acho que trabalhar em cima da projeção e da não realidade que o filme 1 nos possibilita é abrir porta para uma recriação, para um renascimento e para a efetivação de um personagem singular como o Coringa na parte 2. E a última cena do filme 1 nos dá a possibilidade de olhar para a narrativa 2 com essa perspectiva, que é naquele momento que efetivamente nasce o Coringa real e morre a projeção do Coringa imaginário, do Coringa político, do Coringa que está vinculado a uma sociedade que luta por direito, enfim, que luta por igualdade, que é referência para as pessoas, para os jovens, enfim. Eu acho que esse Coringa não existe, nunca existiu. O que realmente vai acontecer é o nascimento do vilão pelo vilão, e não o vilão pela necessidade da sociedade. Quando a gente começa a mudar, a gente muda pela gente, pelas nossas particularidades. Depois é que é projetado essa ampliação para o coletivo, seja para o bem ou seja para o mal. Então, se a gente for levar em consideração a relação psicológica do personagem, a gente tem grande possibilidade dessa hipótese se tornar real. Queria ouvir de vocês o que vocês acham que pode ser a narrativa da parte 2 de Coringa. Coloca aqui nos comentários e vamos trocando essa ideia, beleza? Até o próximo vídeo.